Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal Outro Patamar. No vídeo de hoje, a gente confere um corte especial do Equipe F da ESPN com todas as informações atualizadas sobre o próximo desafio do Mengão no Brasileirão. É isso mesmo, Flamengo e Fortaleza neste domingo no Maracanã. Então já se prepara porque tem muita informação quente chegando por aí. Bora pro vídeo? Uma hora antes de Cruzeiro e Palmeiras, tem Flamengo e Fortaleza. Significa que o Flamengo, depois de terminar a partida contra o Fortaleza, a torcida espera que com mais uma vitória e com um desempenho mais convincente do que no meio de semana pela Copa Libertadores, alguns minutos antes do final de Cruzeiro e Palmeiras, o Flamengo vai ficar de olho no confronto do Mineirão. Você acha que vai ficar de olho tranquilo, com 3 pontos a mais na tabela de classificação? Olha, é chato falar isso, viu? Plihal, Pascoal e Zé Licha. É chato porque a gente vai estar falando de um time, no caso o Fortaleza, que tem um dos técnicos com mais trabalho estabelecido no futebol brasileiro, que é o Vojvoda, né? Mas que passou ao longo dos últimos tempos por momentos, e esse é um deles, né? Em que as coisas não estão encaixando favoravelmente. É porque lá tem estabilidade para o trabalho. Diferentemente da maioria esmagadora dos outros clubes que jogam a primeira divisão do futebol brasileiro. Então, eu diria hoje com mais segurança que sim, que o Flamengo vai estar já com a sua missão cumprida quando rolar a bola para o jogo do Mineirão, porque acho que o momento é muito desfavorável para o Fortaleza. A gente já viveu fases em que o Fortaleza viria aqui para o Maracanã, como já veio, e trouxe enormes dificuldades ao time do Flamengo, com um jogo inteligente, um jogo de encaixe. Hoje não é isso que o campo do Fortaleza me diz, e acho que não diz para ninguém. E por mais que o jogo do Flamengo também não esteja linear, a gente não vê o mesmo Flamengo sempre, querendo ou não, no Maracanã o Flamengo é muito forte. O jogo vai ser numa condição em que o Flamengo sustenta uma invencibilidade de 7 partidas na temporada. Apesar do futebol abaixo do esperado, se classificou na Conmebol Libertadores, ou seja, a principal meta do ano, tirando o Mundial de Clubes, ela está de pé. Então eu não tenho elementos que me desencorajem a atribuir ao Flamengo o favoritismo pleno nesse jogo contra o Fortaleza. Qualquer coisa diferente disso, eu vou ficar surpreso. Até porque eu acho que o Flamengo, os jogadores sentem a necessidade de dar essa satisfação ao torcedor, de associar o resultado a uma qualidade de jogo maior, de uma imposição técnica mais presente, né? Mais firme, mais constante. O Flamengo ser o Flamengo que habitualmente é quando joga no Maracanã e em alguns momentos não tem sido, principalmente na Conmebol Libertadores. A gente lembra que, por exemplo, uma das grandes atuações do Flamengo na temporada foi no Maracanã, contra o Corinthians, a goleada 4-0, né? Então, acho que o time também estava um pouco mordido àquela altura, né? Acho que os jogadores vão estar com um brio um pouco mais aflorado, um pouco mais posto à prova e vai haver um comportamento diferente nesse jogo contra o Fortaleza. E acho que o Fortaleza vai pagar o pato de uma torcida que está exigindo muito uma qualidade maior de jogo do time associada a resultado. Acho que o Flamengo vence o jogo de domingo até com uma certa tranquilidade, ante principalmente o momento do Fortaleza. Plihal. Ô Zé, quando você fazia um jogo, o time em geral, um jogo abaixo do esperado no meio da semana, você ia para o final de semana mais mordido? Já sabia, até porque a cobrança da torcida era maior, né? Cria-se uma expectativa muito grande, dependendo do adversário. Se essa expectativa não é correspondida, acaba o jogo, você já sente isso. E durante o jogo você sente, porque você já escuta, já sente o estádio diferente, já sente os xingamentos, você consegue escutar determinadas movimentações no estádio. O ambiente se agita. O ambiente já fica, né? E aí a bola começa a pegar fogo, o jogador que você está com a bola, o jogador vem cá, o jogador se esconde, você já percebe tudo isso. E aí no jogo seguinte, o Flamengo, o Fortaleza, você fez o jogo ontem, né? Isso. Foi tomar o gol na parte final no finalzinho, do jogo. Não, mas no primeiro tempo, eu acho que... Não ganha 5 partidas. No primeiro tempo teve algumas alternâncias, né? Especialmente no comecinho do jogo. Maravilha Martínez, que golaço. Ele pegou 2 vezes na bola o jogo inteiro. Essa aí no comecinho do jogo, quando ele brigou lá com os zagueiros, um chutão que o zagueiro deu, o Sousa deu, a jogada típica dele era essa, né? Mas assim, no começo do jogo, o Racing demorou um pouquinho e deixou espaço para o Fortaleza jogar e o Marinho conseguiu criar uma situação lá em um chute, marcando o gol. Aí depois o Racing terminou a partida, adiantava seus 2 laterais. Muito azeitado, né? Tinha a variação do Sousa, embora o time do
conseguiu fazer essa marcação. Eles tinham normalmente o controle do jogo, mas não criavam tantas jogadas, né? O goleiro do Fortaleza fez 2 defesas e no segundo tempo o Fortaleza recuou muito. Aí com a entrada do Lucas e do Martínez, né? Lucas Prior, que foi Lucas quem Prior, perdeu, que foi quem perdeu o gol no finalzinho, né? Antes do gol do Racing. Ele conseguiu corrigir em termos de marcação, mas ele não conseguiu atacar. Porque os jogadores de ataque, né, eles voltavam muito para ajudar na marcação e o gol do Racing ficava distante. Para você puxar contra-ataque toda hora, não tinha como. O Lucero voltava para marcar no meio-campo, porque o Sousa é esse cara importantíssimo para o Racing, porque ele joga ora como zagueiro, ora como meio-campista, então ele cria superioridade numérica no meio-campo. O Lucero voltava para marcar. Quando entrou o Daverson já não tinha essa... Aí eles começaram a rodar um pouco mais esse jogo e controlar um pouco mais o jogo. E o Davi Luiz fez um bom jogo, o Brits também pelo lado, mas aí no finalzinho eles... Davi Luiz vai enfrentar, a gente falou em lei do ex agora há pouquinho, Pascoal, Davi Luiz, que tinha uma vida muito mais tranquila no Flamengo do que está tendo agora, né? Porque lá, por razões... Deve ser aplaudido, tá? E tem que ser mesmo, porque acho que ele teve uma trajetória bonita no Flamengo, conquistou títulos importantes. Na etapa final não era mais titular, jogava pouco. Hoje em dia ele joga todas, Pascoal, e subindo sempre a ladeira. Tem sempre um saco de cimento nas costas. O saco de cimento pesa 50 quilos, para quem não sabe. Você botar um saco de cimento... Que bucha pegou o Davi Luiz. Nas costas é duro. O Flamengo fez um segundo tempo bom contra o Palmeiras, ganhou o jogo. O Flamengo ganhou o jogo se notabilizando dentro de campo. O Palmeiras fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo foi do Flamengo. O Flamengo fez uma má... Atenção, o Flamengo tem o elenco mais incomparável da América Sul. Isso, não tem comparação. Ninguém é perto do Flamengo. Mas a primeira fase... O elenco do Palmeiras é o quê, então, pastor? O elenco vem no segundo escalão. Mas dá o rótulo. O primeiro escalão é o do Flamengo. Incomparável é o Flamengo. E o Palmeiras é? E o Palmeiras é o segundo escalão. Não, mas vai. O slogan? Não, eu preciso bolar, depois eu penso. Não, peraí que o pessoal tá gravando. Vai, Pascoal, vai, solta aí. Não, eu não sei ainda. Depois, imbatível, Pascoal. O imbatível é o Zinho Imparável. É o Zinho que inventou. Imparável e imbatível é a invenção Zé Elias, do Zinho. você tem 5 segundos para pensar. Você pega, você é o presidente do Zé Elias Futebol Clube. Você pega agora o elenco do Palmeiras ou o elenco do Flamengo? Agora. O que vai ter de volante esse time, hein? 2, 3. Quem é o meu treinador? Não, você é o cara que definiu o treinador. Do jeito que não. Você que Palmeiras manda. com Abel, Flamengo com Felipe Luiz. Você tem que escolher um ou outro agora para defender as cores do Zé Elias Futebol Clube. Eu pego o Flamengo. Então, meu senhor, é só cornetagem. Sem pestanejar? Não, eu perguntei quem é o treinador. Não, do jeito que é. Porque assim, você não falou pra mim o estilo. Você tá parecendo o Pedrinho. Quer dizer, então, que você prefere o Felipe Luiz ao Abel Ferreira? Não, você perguntou do estilo de jogo. Do treinador? O estilo do jogo. Se eu falo que era o Abel no Flamengo e o Felipe no Palmeiras? Eu gosto... Não, você tem que me falar do estilo. Você perguntou, se você falar assim, estilo de jogo, eu gosto mais de ver o jogo do Flamengo. Embora eu acho que as duas equipes são semelhantes. Cada um dentro da sua característica de jogo. Eu acho que o Palmeiras é muito forte, tanto quanto o Flamengo. Mas assim, do jeito que eu gosto do futebol, eu gostaria de ter um time que jogasse como o Flamengo. A característica de jogo do Palmeiras... mais técnica. Se Agora, do notabiliza Palmeiras fora de também é bom. O time do Palmeiras é bom. A característica do jogo do Palmeiras é tão evidente que o Palmeiras está 20 jogos sem perder fora de casa. O Palmeiras tem um espaço para correr, tem um espaço para pregar a bola e fazer a bola chegar na frente com velocidade, aí fica muito difícil para o adversário. Pascoal, você é gênio, dá o título aí. Calma que eu estou pensando. Rafa, depois do jogo do primeira semana ali, sofrida a classificação, muito mais do que se imaginava, o que você está sentindo dos rubro-negros? Eles estão desconfiados, eles estão... Real... Eu não sei, a gente tem que tentar separar, é difícil isso, tá? Esse é um raciocínio bem complexo de ser feito. Você já tinha visto vaiar no primeiro tempo o Flamengo, Rafa? O estádio... Já. Esse time já foi vaiado, inclusive, no jogo contra o Central Córdoba, se não estou enganado, teve vários no primeiro tempo, Pascoal. Acontece. Não é muito comum, mas acontece. A gente tem que separar o torcedor que vai ao jogo, o frequentador do Maracanã, do rubro-negro em média, que são dezenas de milhões de torcedores mundo afora. E acho que esse torcedor que vai ao Maracanã, ele está com um nível de exigência muito alto. Esse, se você pegar na rua aqui,
qualquer canto que a gente for encontrar o rubro-negro de Maracanã aqui, o cara vai reclamar do jeito como o time está jogando, vai atribuir parte do insucesso ao próprio Felipe Luiz, vai falar de alguns jogadores que não estão rendendo aquilo que podem render, jogando menos do que já jogaram, Cebolinha, Bruno Henrique, o próprio Arrascaeta, embora tenha tido algumas boas atuações e tenha sido um jogador mais presente, né, como um definidor, também não está mais repetindo aquelas atuações tecnicamente muito acima da média. Esse torcedor é mais crítico. O rubro-negro, em geral, esse está apoiando o time, né? Está acreditando ainda que o time vai conseguir fazer tudo o que se propõe em 2025. Eu acho que convém ficar com ele, viu, Plihal? Acho que convém pensar como esse rubro-negro de que o Flamengo ainda consegue transmitir a confiança para o seu torcedor. Pascoal, quem é mais corneteiro, flamenguista ou palmeirense? Mas longe é o palmeirense. Longe, você acha? Longe. O time do Flamengo é impaciente. A torcida do Flamengo é impaciente. A torcida do Flamengo é impaciente. O Flamengo pode ganhar o jogo, mas se não tiver uma beleza, uma plástica no jogo, a torcida do Flamengo não gosta. A torcida do Flamengo a torcida do Flamengo tem que ganhar e jogar bem. Tanto quem assume o Flamengo sabe disso. E não basta só ganhar, tem que ganhar e jogar bem. A torcida do Palmeiras quer ganhar, né? E eu quero fazer só um adendo aqui. A gente mostrou naquele quadrinho ali, 2 quadrinhos lá, 93, 94, 93, 94, que eu acho que é a terceira academia do Palmeiras, né? Mas e essa é a 4ª academia. Eu acho bom o time ser notabilizado por academias, né? Então, eu acho... Mas, às vezes, as pessoas se confundem um pouco, né? Tem a primeira academia, a 2ª academia, a 3ª academia, que é essa da época de 93, 94, e essa aqui... Você prefere a 3ª ou a 4ª academia? Eu acho que... Para mim, a 2ª academia é imbatível. Tá. A 2ª academia é a melhor de todas. Ademir da Guia, Dudu... Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir. Edu, Leivinha, César e Ney. Para mim, isso aí é imbatível. Mas eu 3ª ou a 4ª? Mas eu não posso negar que a 3ª academia, aquele ataque de 100 gols era... Puxa vida. Que já era 96, né? 96. Então, vai de 93, se estendendo 93 até até 96. Essa academia, para mim... tinha Rivaldo, foi melhor do mundo... Zinho, vou dizer, o único jogador que... Mazinho e César Sampaio. O único jogador que durante toda a minha carreira, quando falou comigo assim, eu falei, opa, peraí. Que eu era moleque folgado, né? Depois de velho que eu fui perceber isso. Mas assim, Mazinho. O que o Mazinho jogava... Principalmente quando foi pro meio campo. Meu Deus do céu, o que ele jogava era impressionante. Segundo volante. Teve um lance nesse que eu falei que eu... Opa, peraí, eu tenho que escutar esse senhor, né? O Mazinho jogava de tudo, hein? No jogo aqui no Pacaembu. Lateral direito e esquerdo do meio campo. No Pacaembu, acho que foi 94. Acho que foi 94. Cláudio Guadanho era o lateral. E aí eu tava discutindo com o Cláudio Guadanho. A gente tá discutindo de jogo, né? Hoje não pode. Hoje é ter mão na boca e tal. Aí mão na boca, Zé? Não, naquela época não se usava isso. Né? Não se fazia leitura labial. Não se fazia leitura labial. Então aí nem era suspenso por causa disso, né? Aí o Mazinho veio, me deu um tapa no peito assim, e ele tem a língua presa também, né? Um pouco assim. Ele falou, garoto, vai jogar, você joga bom futebol, vai jogar, larga disso. Aí eu olhei assim e falei, pô, peraí. Os 2 volantes desse Palmeiras eram César Sampaio. Ele jogava demais. Você marcava o lado direito dele, ele jogava com a perna esquerda. Você marcava o lado esquerdo, ele jogava com a perna direita. Com uma facilidade assim, que eu falei, meu Deus do céu. Deixa o rapaz jogar aí que eu vou Eu acho que na minha avaliação, está escrito na camisa do Palmeiras, 3ª academia. Essa 3ª academia só se complicava, né, Pascoal, quando enfrentava o São Paulo do Telê, né? Não, mas era o São Paulo do Telê, né, gente? Bicampeão mundial, um time, puxa vida, tinha Silas e Miller, né? O time de 85, então, o time de 85, que era do Cilinho, já era bom. Gilmar, Zé Teodoro... Oscar e Dario Pereira não é nome complementar, não. Um chamava Oscar e o outro chamava Dario Pereira. Menudos. Esse é o de 85. Já o de 85 com o Cirinho já era um baita time. Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho, Márcio Araújo, Silas e Pita, Miller, Careca e Sidney. O Falcão no banco. Rafa, você entendeu aqui, né? Você entendeu algumas coisas aqui que estão acontecendo, né? Vamos parar um pouquinho, Karina, vamos mudar a prosa? Previamente informado, Zé. Você tá entendendo aí, né? Não parece, mas eu já fiz. Eu já estou completando meu 5º ano de casa, conheço todo o rastro, conheço toda a história. Fora as coberturas por veículos diferentes, né?
Seleção brasileira. A gente sabia como é que era, que tocava o pagode. A gente sempre soube. Você tem uma coisa, nós temos um pouco mais de tempo do que esses 5 anos, porque nós trabalhamos mais uns 10. Ali, 2 quadrinhos lá, 93, 94, 93, 94, que eu acho que é a terceira academia do Palmeiras, né? Mas e essa é a 4ª academia. Eu acho bom o time ser notabilizado por academias, né? Então, eu acho... Mas, às vezes, as pessoas se confundem um pouco, né? Tem a primeira academia, a 2ª academia, a 3ª academia, que é essa da época de 93, 94, e essa aqui... Você prefere a 3ª ou a 4ª academia? Eu acho que... Para mim, a 2ª academia é imbatível. Tá. A 2ª academia é a melhor de todas. Ademir da Guia, Dudu... Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir. Edu, Leivinha, César e Ney. Para mim, isso aí é imbatível. Mas eu 3ª ou a 4ª? Mas eu não posso negar que a 3ª academia, aquele ataque de 100 gols era... Puxa vida. Que já era 96, né? 96. Então, vai de 93, se estendendo 93 até até 96. Essa academia, para mim, tinha Rivaldo, foi melhor do mundo... Zinho, vou dizer, o único jogador que... Mazinho e César Sampaio. O único jogador que durante toda a minha carreira, quando falou comigo assim, eu falei, opa, peraí. Que eu era moleque folgado, né? Depois de velho que eu fui perceber isso. Mas assim, Mazinho. O que o Mazinho jogava... Principalmente quando foi pro meio campo. Meu Deus do céu, o que ele jogava era impressionante. Segundo volante. Teve um lance nesse que eu falei que eu... Opa, peraí, eu tenho que escutar esse senhor, né? O Mazinho jogava de tudo, hein? No jogo aqui no Pacaembu. Lateral direito e esquerdo do meio campo. No Pacaembu, acho que foi 94. Acho que foi 94. Cláudio Guadanho era o lateral. E aí eu tava discutindo com o Cláudio Guadanho. A gente tá discutindo de jogo, né? Hoje não pode. Hoje é ter mão na boca e tal. Aí mão na boca, Zé? Não, naquela época não se usava isso. Né? Não se fazia leitura labial. Não se fazia leitura labial. Então, e nem era suspenso por causa disso, né? Aí o Mazinho veio, me deu um tapa no peito assim, e ele tem a língua presa também, né? Um pouco assim. Ele falou, garoto, vai jogar, você joga bom futebol, vai jogar, larga disso. Aí eu olhei assim e falei, pô, peraí. Os dois volantes desse Palmeiras eram César Sampaio. Ele jogava demais. Você marcava o lado direito dele, ele jogava com a perna esquerda. Você marcava o lado esquerdo, ele jogava com a perna direita. Com uma facilidade assim, que eu falei, meu Deus do céu. Deixa o rapaz jogar aí que eu vou ficar observando. Na minha avaliação, está escrito na camisa do Palmeiras, 3ª academia. Essa 3ª academia só se complicava, né, Pascoal, quando enfrentava o São Paulo do Telê, né? Não, mas era o São Paulo do Telê, né, gente? Bicampeão mundial, um time, puxa vida, tinha Silas e Miller, né? O time de 85, então, o time de 85, que era do Cilinho, já era bom. Gilmar, Zé Teodoro, Oscar e Dario Pereira não é nome complementar, não. Um chamava Oscar e o outro chamava Dario Pereira. Menudos. Esse é de 85. Já o de 85 com o Cilinho já era um baita time. Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho, Márcio Araújo, Silas e Pita, Miller, Careca e Sidney. O Falcão no banco. Rafa, você entendeu aqui, né? Você entendeu algumas coisas aqui que tá acontecendo, né? Vamos mudar a prosa? Previamente informado. Zé. Você tá entendendo aí, né? Não parece, mas eu já fiz. Eu já tô completando meu 5º ano de casa. Conheço todo o rastro, conheço toda a história. Fora as coberturas por veículos diferentes, né? Seleção brasileira. A gente sabia como é que era, que tocava o pagode. A gente sempre soube. Você tem uma coisa, nós temos um pouco mais de tempo do que esses 5 anos, porque nós trabalhamos mais uns 10. E aí, nação? O Flamengo entra em campo antes de Cruzeiro e Palmeiras, e isso já muda o cenário da rodada. Porque, vencendo Fortaleza no Maracanã, o Mengão joga pressão em cima dos concorrentes diretos. E convenhamos, diante do atual momento do Fortaleza, que vive uma instabilidade evidente, o favoritismo é total do Flamengo. Claro, a gente respeita o trabalho do Vojvoda, que é um dos técnicos mais sólidos do Brasil, mas a fase não é boa e o Maracanã vai pesar. O rubro-negro chega mordido, com vontade de dar uma resposta depois da atuação meia-boca na Libertadores. E quando esse time resolve jogar, ainda mais em casa, é difícil segurar. A torcida não quer só os 3 pontos, quer ver imposição, futebol bem jogado e respeito à camisa. E nesse cenário, tudo aponta para uma atuação forte, segura e, quem sabe, até com placar elástico. Então, se tudo correr como tem que ser, quando a bola rolar lá no Mineirão, o Flamengo já vai estar com a missão cumprida e a nação esperando os tropeços alheios para subir ainda mais na tabela.
Agora eu quero saber de você. O Mengão vence com tranquilidade ou vai sofrer mais do que devia? Deixa aí nos comentários tua opinião. Já chega dando like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal Outro Patamar e ativa o sininho para não perder nada. Valeu, nação! Até a próxima e vamos Flamengo!